Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou comentar o nosso TA e isso vai funcionar como uma revisão porque nós colocamos questões nessa atividade que contemplam todos os capítulos, as unidades que serão abordadas na AES. Então, vamos lá. A escravidão africana foi introduzida como meio de fazer render ao máximo as minas de Potosí, Alto Peru, atual Bolívia, posto que os índios recrutados nessa região através da mita eram poucos e não se adaptaram ao trabalho. Essa alternativa, essa afirmativa, na verdade, ela é falsa, porque nós sabemos que a mita, principalmente na região do antigo Império Inca, foi uma das principais formas de exploração do trabalho nativo, certo? Então, nós também sabemos que o emprego da mão de obra africana escravizada foi muito reduzido se comparado à colônia portuguesa. Portanto, essa afirmativa é falsa, principalmente na região da exploração da prata. Então, a gente precisa lembrar aqui que o tipo de trabalho compulsório mais empregado, na verdade, já existia no Império Inca, que era o lote de trabalhadores que eram redirecionados às minas e trabalhavam sazonalmente, ou seja, temporariamente, ok? Segunda, a mita era um sistema de trabalho de origem inca utilizado por essa civilização na formação do próprio império antes da chegada dos europeus. Consistia na exploração das comunidades dominadas, parcela de homens trabalhava nas minas. Foi exatamente o que eu discuti na afirmativa anterior. Portanto, aqui já fica bem claro para nós que essa afirmativa é verdadeira. A mita era uma prática pré-colombiana, digamos assim, anterior à chegada dos espanhóis da conquista, empreendida por eles, e da própria colonização. Terceira, na sociedade colonial espanhola, os mestiços, filhos de senhores brancos com mulheres indígenas, eram reconhecidos como parte da elite local, sendo os chamados crioulos. Pessoal, nós sabemos que isso não procede. Os crioulos são descendentes diretos de espanhóis, mas eram nascidos nas colônias. Portanto, essa afirmativa é falsa. Os mestiços, eles não estavam associados às camadas de elite, certo? Eles eram mais associados a camadas baixas ou médias no máximo. Então, nós temos que os crioulos não são mestiços. Muita gente faz essa confusão e a gente precisa tomar muito cuidado com isso aqui na hora de realizar a nossa prova. 4. As colonizações inglesas e francesas no Caribe se baseavam predominantemente na plantation de produtos tropicais. Essa afirmativa é verdadeira, porque nós sabemos que no Caribe houve uma certa especialização no plantio da cana-de-açúcar, que pode ser sim considerada um produto tropical. Então, o Caribe, principalmente na região de colonização francesa, a produção se voltou para o cultivo dessa cultura, certo? Então, essa afirmativa é verdadeira. 5. O comércio triangular envolvia relações entre as colônias espanholas e regiões da África, e a madeira era o principal produto comercializado. Muito cuidado aqui, porque o comércio triangular é uma expressão que é comumente empregada na realidade histórica das 13 colônias e principalmente ligada ao fato de que não havia tanta projeção metropolitana, tanto controle metropolitano sobre as 13 colônias inglesas, ok? Por isso esse comércio triangular ele era viável, porque o exclusivo metropolitano era menos intenso se comparado às colônias ibéricas. Então, o comércio triangular é algo que a gente precisa associar à realidade das 13 colônias inglesas que tinham esse espaço de manobra e conseguiam sim manter relações comerciais com outras regiões. Essas relações comerciais envolviam a África, ok? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não fazer essa confusão. Então, essa afirmativa é falsa. 6. Os objetivos das missões jesuíticas eram a catequese, a proteção dos indígenas e a assimilação dos nativos ao sistema colonial, o que implicou para os índios a modificação de hábitos, crenças religiosas, sistemas de trabalho e organização habitacional.
essa afirmativa é verdadeira. Se você tem dúvida sobre as missões jesuíticas, lá no inicinho do nosso período de quarentena, a gente fez uma aula especificamente sobre isso, porque é um tema que costuma ser muito explorado em provas e o livro não aprofundou tanto. Então, se você tem dúvidas sobre as práticas jesuíticas na colônia, volte lá na primeira semana que você vai ter o acesso ao material, ok? Então, voltando aqui ao comentário da afirmativa, nós sabemos que a Ordem dos Jesuítas ela esteve muito dedicada à catequização dos nativos, à proteção em relação a quê? Principalmente à ação dos bandeirantes apresadores, ok? Então, essa proteção se relaciona aos bandeirantes que procuravam capturar e escravizar os povos nativos. E, claro, a assimilação dos nativos ao sistema colonial. Nós não podemos cometer o erro de achar que havia um respeito por parte dos jesuítas em relação à cultura nativa. Muito pelo contrário, nós sabemos que aquele sistema de crenças, aquelas tradições, na visão do jesuíta, deveria ser substituído pelas referências europeias cristãs. Então, nós temos aqui uma afirmativa 100% verdadeira, certo? Com isso, como eu disse para vocês, só reforçando, nós temos uma alteração profunda nos modos de vida dessas populações. O início da colonização do Brasil inseriu-se no contexto de favorecimento dos interesses mercantilistas da burguesia nacional de Portugal e do Estado metropolitano. Essa é uma associação muito importante, pessoal. Toda essa prática mercantil de comércio de exclusivo metropolitano, ela se insere no contexto maior do mercantilismo voltado para a acumulação de metais preciosos. Isso tem ligação direta com a burguesia. Ok? Então, quem, por exemplo, era responsável pela organização e pela ação das companhias privilegiadas de comércio, que marcaram esse processo colonizador? A própria burguesia portuguesa, né? Quando a gente pensa nos grandes comerciantes ligados diretamente ao comércio colonial, eu estou pensando numa burguesia portuguesa e nem tanto numa nobreza. É claro que a aristocracia portuguesa também se envolveu nesse processo, se envolveu em negócios coloniais, mas mais comumente a burguesia que de fato sustentou esse processo mercantilista, ok? Então, verdadeira. A descoberta de ouro no Brasil, em princípio do século XVI, foi um dos determinantes para a colonização do país pela elite portuguesa. Opa, aqui tem uma pegadinha, né? Século XVI não tem como ser, porque o ouro só foi descoberto no final do século XVII, ali no finalzinho, na década de 90 dos anos 1600. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa, certo? O declínio do lucrativo comércio português com as Índias Orientais provocou o deslocamento do interesse de Portugal para o Brasil. Pessoal, só lembrando, né, que Índias foi o nome que genericamente os colonizadores, os navegadores europeus deram à Ásia e chegaram mesmo a acreditar, como é o caso do próprio Colombo, que a América também fazia parte daquele continente, o que nós sabemos não ser verdade. Mas o termo índio ou Índia acabou ficando no nosso imaginário histórico e ele é utilizado até hoje como referência às populações nativas. Então, aqui eu consigo pensar Índias orientais associando à Ásia propriamente dita, e eu também posso falar das Índias ocidentais, que no caso seria a própria América. Nós sabemos que por uma série de questões, dificuldades com diplomacia, ação de outras nações europeias, os portugueses começaram a ter problemas nas trocas comerciais no Oriente. E daí eles sentiram a necessidade de voltar sua atenção econômica de exploração para a colônia americana, a América Portuguesa, certo? Então, nós temos aqui uma afirmativa verdadeira. Em decorrência de seu alto custo, a mão de obra escravizada africana era utilizada prioritariamente nas regiões que garantiam muita rentabilidade. Esse é o tipo de questão que a gente precisa ter muita atenção por conta do advérbio aqui, prioritariamente. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que de forma mais intensa, a mão de obra africana escravizada, por ter um alto custo, era
deslocada, era direcionada às regiões onde havia prática econômica com alta rentabilidade, ou seja, que rendia muito recurso. Faz sentido, porque se eu tenho um insumo de produção, que é a mão de obra africana escravizada, voltada para uma atividade pouco rentável, eu vou ter um prejuízo. Por quê? Porque o investimento no escravizado foi alto. Então, aqui a gente tem uma questão, né, que requer um raciocínio para compreendê-la. E, obviamente, a contextualização histórica. Mas é só a gente pensar também em termos de custo e lucro. Não era interessante investir a mão de obra africana escravizada, que não era barata, numa atividade de baixa rentabilidade. Significa que não acontecia? Não. Significa que prioritariamente ela era direcionada a atividades consideradas mais rentáveis. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de expressão, ok? Tanto os metais preciosos encontrados na América quanto o comércio entre colônias e metrópoles contribuíram para enriquecer as metrópoles europeias, possibilitando manutenção política do Estado absolutista. Então, pessoal, aqui eu tenho duas dimensões das relações coloniais entre Europa e América. Primeiro, o comércio de gêneros variados, certo? A gente sabe que vários produtos foram comercializados entre metrópoles e colônias, são muito diversos de acordo com a região da colônia. A América Inglesa se volta para produtos mais específicos, assim como a América Portuguesa, mas nós temos também a exportação direta de metais preciosos, ou seja, aqui nós não temos, né, um comércio propriamente dito. Você tem simplesmente uma extração e o encaminhamento desse metal precioso para a metrópole. Fora isso, nós temos o comércio. Então, perceba que são duas categorias diferentes. O comércio propriamente dito, porque querendo ou não, a metrópole precisa comprar do produtor, ainda que o preço seja muito mais vantajoso, né? E isso se diferencia do simples transporte de metais preciosos para as metrópoles. Isso tudo possibilitou o enriquecimento dos estados absolutistas. Nós sabemos disso, né, que as nações europeias organizadas politicamente em monarquias absolutas se beneficiaram muito desse comércio e dessa exploração super vantajosa para as metrópoles. Isso permitiu a manutenção, a reprodução desse Estado ao longo do período que nós conhecemos como Idade Moderna. O mercantilismo constitui-se como um conjunto de teorias e práticas econômicas que se desenvolveram na Europa moderna a partir do século XV. A livre concorrência e autorregulação do mercado eram princípios defendidos por teóricos mercantilistas. Aqui nós sabemos que essa segunda frase não procede. Por quê, pessoal? Porque a livre concorrência não é uma prática típica do mercantilismo. Muito pelo contrário, o controle de preços é algo muito praticado, certo? E nós não temos aí essa realidade econômica. No mercantilismo também não se confia na autorregulação do mercado, até porque essas ideias elas só serão exploradas com o desenvolvimento de teorias liberais aplicadas à economia. Okay? Então, aqui a gente consegue ver que são ideias desenvolvidas por uma outra teoria econômica que não existiu durante toda a Idade Moderna e só foi desenvolvida ali no final do século XVIII, no contexto do pensamento iluminista. Ok? Então, esta afirmativa é falsa. O absolutismo baseava-se na origem divina do poder real, teoria defendida por bispos como Jacques Bossuet. Então, pessoal, nós sabemos que o absolutismo ele é um tipo de monarquia em que o rei tem grandes poderes concentrados. Nós sabemos que, em torno desse tipo de governo, dessa organização política, alguns autores desenvolveram teorias que procuravam justificar e defender o grande poder exercido pelos reis. Uma dessas teorias tem a ver com o direito divino, a teoria do direito divino, que defende, que advoga que o poder do rei viria do próprio Deus e, portanto, os súditos deveriam ter muito cuidado ao questionar as vontades e as ordens do monarca, certo? Então, a teoria do direito divino ela é um dos pensamentos que procura justificar o absolutismo praticado pelos reis no contexto das monarquias absolutas, ok?
O mercantilismo tinha como características essenciais o metalismo, acúmulo de ouro e prata pelo Estado, a balança comercial favorável e o protecionismo, controle do Estado por meio de uma política fiscal e tributária. Então, essa alternativa ela é correta. Nós colocamos aqui, nós sintetizamos as principais características do mercantilismo, certo? O acúmulo de ouro e prata são os metais preciosos, a balança comercial favorável, em que, teoricamente, se busca uma quantidade de exportações maior do que uma quantidade de importações, é aquela relação entre gasto e receita, aquilo que se arrecada, e o protecionismo, que a própria palavra já te diz, né? É uma proteção do seu mercado interno contra produtos importados. Então, com esse protecionismo, você tende a aumentar muito os impostos sobre produtos importados para estimular o consumo da produção nacional, certo? Isso se faz por meio de tributos, de impostos. Então, correta. O Estado absolutista teve como uma de suas características a adoção de medidas que visavam fortalecer os mecanismos de controle social. Nós sabemos que o livro traz uma reflexão muito interessante sobre esses mecanismos de controle social, que tem a ver com a figura do rei. E eu acho importante dar uma olhada, depois eu vou reforçar com vocês em qual página se encontra esse conteúdo, mas tentem dar uma olhada nessa parte que fala sobre como o rei era percebido e como, nesse contexto do Estado monárquico absolutista, iniciou-se ali a semente, né, a origem do que seria uma propaganda política. Propaganda por quê, pessoal? Porque muitas atitudes eram tomadas, né, pelo aparato administrativo da coroa no sentido de se promover a imagem do rei. Então, essa criação do rei como uma figura de extrema importância, uma figura diferenciada, uma figura a quem os súditos deveriam profunda reverência, é algo criado conscientemente nesse contexto das monarquias. Então, já já eu vou enviar para vocês a página onde se encontra essa reflexão e eu recomendo que você dê uma revisada, certo? Então, verdadeira. Um dos princípios básicos do iluminismo é a defesa à liberdade e à propriedade, temas de interesse para a burguesia, que se apresentava como nova força política paralela à derrubada do antigo regime. Pessoal, nós sabemos que a ascensão da burguesia no contexto da sociedade, economia e política europeias, ela foi muito gradual. A gente fala que isso é um processo histórico longo, né? Nós sabemos que a origem da burguesia e o seu espaço cada vez maior nessa sociedade remonta ao fim da Idade Média. Então a gente tem que perceber aí essa duração para compreender como a burguesia vai chegar à política, ela vai chegar ao campo do poder decisório e esse ponto de ruptura está normalmente associado a processos revolucionários, como é o caso das revoluções inglesas e da própria Revolução Francesa. Então, pessoal, a gente tem que entender, né, que o antigo regime é uma configuração política, social e econômica em que não há espaço para a burguesia e por isso ela vai lutar para tentar conquistar esse espaço e efetivamente ela conquista e, para tanto, ela tem uma sustentação ideológica que é o próprio iluminismo, certo? Então, a gente colocou aqui, paralela à derrubada do antigo regime, é uma força no interior do antigo regime que vai progressivamente abrindo um espaço de forma forçosa, inclusive, culminando nos processos revolucionários, como eu disse, até que ela chega ao campo político e tem condições de tomar decisões que a beneficiem como camada social. Então, esta é verdadeira. Quanto à organização do Estado, os filósofos iluministas não eram contra a monarquia, mas contra as ideias de que o poder monárquico fora constituído pelo direito divino e de que ele não poderia ser submetido a nenhum freio. Então, nós sabemos que alguns pensadores não eram propriamente contrários ao tipo de governo conhecido como monarquia, e sim à questão da justificativa do poder exercido pelos reis, porque a teoria do direito divino ela vai de encontro ao racionalismo típico do iluminismo. Então, aqui a gente tem que perceber que, no interior do pensamento iluminista, é improvável que a monarquia vinda da concessão divina fosse algo que se sustentasse. O que a gente tem que imaginar aqui
é que num contexto geral de racionalização, dificilmente isso se reproduziria. O problema não é a monarquia, o problema é a justificativa do poder do rei para os pensadores iluministas. Se a gente for pensar num pensador iluminista que não era contrário à monarquia, é só lembrar de Voltaire. Okay? Então, se por acaso surgir uma questão nesse sentido, você lembra que nem todos eles eram republicanos, você pode ter isso na sua cabeça, mas os iluministas, muitos eram a favor de um outro tipo de governo, sim, mas nem todos, e se você precisar de um exemplo, nós temos o Voltaire, então esta é verdadeira. A filosofia iluminista é o divisor de águas entre a Idade Média e a Idade Moderna, tendo a Igreja Católica e seus dogmas como principal alvo de críticas. De fato, a Igreja Católica foi um grande alvo de críticas por parte do Iluminismo, que procurou ter como referência a razão e não a religião para a construção de conhecimento, e como referência geral. A questão é que o Iluminismo ele não está associado ao processo, né, de passagem entre um período histórico e outro citados aqui. A gente poderia falar entre Idade Moderna e Idade Contemporânea, marcado principalmente pelo processo revolucionário francês, que tem como base ideológica o próprio iluminismo. Então, o problema nessa afirmativa é essa primeira frase aqui. A filosofia iluminista é o divisor de águas entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, falsa. Durante o século XVIII, alguns reis passaram a promover reformas em seus reinos inspirados em ideias iluministas. Esses reis ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos e suas ações podem ser vistas como uma tentativa radical de reformular seus estados, visando democratizá-los, cedendo à pressão popular. Pessoal, então, primeira frase aqui. Durante o século XVIII, alguns reis passaram a promover reformas em seus reinos inspirados em ideais iluministas. Ok, perfeitamente. Promover reformas inspirados em ideais iluministas. Agora, falar que os déspotas esclarecidos tentaram de forma radical reformular seus estados em direção a uma democracia é completamente falso. Quando a gente pensa em despotismo esclarecido, a palavra-chave é reforma e não transformação estrutural. Ok? Eles não abriram mão de seu poder, eles não fizeram nada disso, eles não se moveram em direção a uma alteração de forma de governo, muito menos cederam à pressão popular. Portanto, isso não procede. Então, é falsa. O iluminismo levou em consideração os anseios da burguesia desejosa em participar do poder político, ter liberdade econômica e colocar fim aos privilégios da nobreza. Então, essa afirmativa discute o que nós falamos um pouco anteriormente sobre como a burguesia está inserida nesse processo de forçar um espaço numa sociedade em que, teoricamente, ela não tem espaço, que é a sociedade de antigo regime, uma sociedade essencialmente estruturada em torno de privilégios de nascimento, e com isso não era interessante para o seu próprio crescimento econômico e político, porque nós sabemos que a burguesia é uma camada social essencialmente ligada às atividades econômicas, certo? E por isso ela precisava colocar um fim a esses privilégios da nobreza, ela precisava reestruturar, reformar essa sociedade. Nem tanto reestruturar, porque nós sabemos que nos processos revolucionários que acabaram ficando conhecidos como revoluções burguesas, a reforma também é uma palavra-chave e não tanto uma transformação estrutural, porque a burguesia ela precisava ela depende de uma diferença econômica para a sustentação do seu próprio privilégio econômico. A diferença é que o privilégio dela é econômico e não de nascimento, certo? Então, essa afirmativa é verdadeira. Então, pessoal, é isso. Quaisquer dúvidas, só enviar. Uma boa prova para vocês e até mais.